agora com a palavra aquele companheiro muito conhecido aqui de nós, né? Companheiro Ronildo Oliveira. Não, vou falar bem rapidinho. Eu vou bem direto aos pontos. Nem se, porque eu sei do horário da nossa base, que precisa depois ir para outras redes, eu sei como é. O Horácio também corre danado. Primeiro, mas eu não poderia, antes de entrar nesses dados, todo mundo estava querendo olhar aqui, mas eu não vou entrar agora. Eu estou num período de polemizar, viu? Todo mundo já me conhece e diz: esse cara está muito polemizar. E quem gostar, não estou preocupado se gosta ou deixou de gostar, não, viu? Eu estou bem sincero com vocês, eu sou muito aberto. Eu estou pouco importando se as pessoas estão gostando ou não. Passei dessa fase. Não estou preocupado com isso. Aos 60 já cheguei, então mas no início os meus já me disseram que eu estou sem noção, e eu estou gostando de estar sem noção, e eu estou gostando, né? Teve um período que eu não estava, pai, não estou gostando não, mas eu digo: rapaz, quem já me controlei muito, a minha vida foi muito de controle, de não poder falar, de não poder dizer. Agora não, eu vou dizer quem quiser, quem não quiser, quem me rebata, acabou. Eu vou ouvir, não vou concordar não, só vou ouvir. Veja, a primeira coisa, Horácio fez, olha, foi perfeito, porque Horácio historiou piso. Foi uma aula de história sobre o piso, que nós precisamos ter isso, porque às vezes nós, quando chegamos, Nilson, chegamos na rede, né, agora há pouco, a gente acha que as coisas caíram do céu. Muitas pessoas acham que os cabelos brancos de Dilson, as manchas que estão nos nossos rostos, né, que disseram que eu estou cheio de mancha, acha que é porque a gente estava em Porto de Galinha tomando banho de sol. Não é. É que a gente estava em ato público. Nós não estávamos em casa, às vezes, com o nosso celular, sendo ativista político de celular, que é muito bom e gostoso. No meu sofá, dizendo o que o outro tem que fazer, como o outro tem que fazer, e quando eu digo: vem fazer comigo, ao cabo disso: não. Vocês estão aí no Simproja para fazer isso. Lê do engano, nós coordenamos a ação política. Coordenamos a ação política definida pela base. E bem colocou aqui o companheiro Galdino e o companheiro Nilson. Vocês hoje, quem quiser pode pedir para sair. E saia, a gente aceita. Mas vocês hoje são uma liderança sindical deste município. Se vocês não sabiam o que estavam fazendo, vou botar meu nome, porque quando tiver atividade eu vou para o Simproja, quando tiver viagem eu não vou para a escola, quando tiver reunião, então é melhor ir para casa. Volta para a escola, correndo. Porque se ficar aqui, é para luta, e a gente vai cobrar. Estou lhe dizendo que eu irei cobrar. Vou cobrar. Porque me cobram de mim, porque eu não vou cobrar. Se estiver aqui é para luta coletiva, não é luta individual. Olha no meu umbigo, primeira questão, não olha no meu umbigo. Se for para discutir sobre o Goan, eu vou. Se for para discutir sobre o professor, eu vou. Errado. Nós somos trabalhadores da educação. Primeiro ponto que eu queria discutir é que nessa política, toda posição de governo é uma posição política. Não tem ninguém inocente, tem uma intenção. Há uma intenção. E é preciso nós compreender que nós estamos neste período de confronto e de decisão política muito sério no nosso país, que Dilson bem colocou, muito sério, que a gente precisa de ter posição clara, transparente,
transparente, pelo claro, desculpa. Transparente. Precisamos ter isso. E quem tiver, tenha a sua posição, mas transparente. Porque a gente sabe onde cada um está. Não tem mais hoje aquele de estar em cima do muro, ou você, porque nós estamos, infelizmente ou felizmente, numa posição de decisão de grupos, de extrema direita e de direita, e daqueles que querem da esquerda, quem queira chamar de esquerda, mas aqueles que queiram a questão olhar a classe trabalhadora como ponto central da discussão. É isso que está colocado no nosso país. Por que eu quero dizer isso? Porque na história que o companheiro Horácio colocou, e ele veio, não falou de governo, falou só das ideias, das concepções, mas teve ali posições políticas para decidir. Primeira posição política que nós tivemos, que eu quero colocar aqui, para a gente entender, foi uma posição política de piso, como ele colocou. Porque até então nenhum governo queria que tivesse piso. Por que não queria? Porque ele saberia que teria um valor mínimo a pagar. Qual o pensamento disso? Principalmente aqui no Nordeste. Os trabalhadores e os professores, vou falar trabalhadores da educação não, viu? Professores, porque era pensando exclusivamente em professor naquela época. Professor ganhava abaixo do salário mínimo no interior deste país. A gente já bota, não ganhava bem em determinados cantos, né? Lá atrás. Mas quem vivia lá no interior não ganhava. Então, o que é que fez os trabalhadores da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação? Precisamos de um piso para que ninguém possa ganhar abaixo desse piso. E eu não vou discutir o que Oná já colocou da história do piso. Primeira questão. Uma outra questão e aí o governo da época comprou a briga e instituiu um piso. Se hoje nós precisamos alterar, modificar, a história que diz, mas foi criado um piso. Quem fez isso? Posição política. Um outro posicionamento político que nós tivemos, puxado pela nossa Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação. Considerar todos nós como os trabalhadores da educação. E aí juntou quem? Todos os funcionários da escola. E aí não é só professor. Todos os trabalhadores em educação, funcionários da escola, todos. Posição política, e eu quero dizer aqui, viu, Horácio, que muitos não sabem, os novos, mas foi esse aqui. Quem fez profissionário? Quem fez profissionário do Goa? Agradeço a Horácio. Agradeço a Horácio. Porque nesse período ele estava no MEC, no governo Lula, e ele lutou, ele construiu aquelas cartilhinhas que a gente já sabia, tudo isso que a gente discutia, a gente nem sabia o que era profissionário, mas aquilo tudo que a gente começou a estudar aqui, eu estudei muito o profissionário aqui. Nós com o pessoal do Goa, nós construímos muito isso. Foi o companheiro Horácio que construiu o profissionário na época do governo Lula, para dizer, todos nós somos trabalhadores da educação. Não há distinção. Porque alguém, quando entra na escola, primeira que a gente recebe, ele tem que ter uma questão da compreensão educacional. Porque já pensou se a pessoa tem uma concepção educacional militarizada? Mas isso a gente não pensa nisso não, né? A gente não reflete, né? Não, a gente não se reflete isso. O cara que recebe ali a gente tem uma posição militarizada. A hierarquia, chega lá, não entra. Ele tem que ter uma concepção de outra concepção educacional. Então, por isso que foi uma coisa muito importante essa questão da unidade da classe, dos profissionários, do professor e dos funcionários. E nós perdemos o debate no Congresso. Porque quando nós discutimos o piso, tinha o piso para os funcionários. É isso, Horácio? Não era piso só para o professor, não. Era o piso professor
e um piso para os funcionários da escola, que era na época, se eu estou enganado, quem pode me corrigir, era 70% do valor do piso do professor. Era a proposta que nós defendíamos e defendemos. Hoje defendemos 100%, viu? É uma defesa de 100%. Mas era 70% daquele valor que era para os funcionários de escola. Então nós teríamos as duas carreiras: carreira de professor, carreira dos funcionários, mas tinha uma ligação com relação ao PIB, que era 70%. Nós perdemos esse debate. Mas perdemos por quem? Para quem vocês votaram. Onde quem vocês votaram e continuam a votar? Lá no Congresso, eles votaram contra vocês e vocês continuam a votar. Que eu vejo muita gente aqui abraçado com algumas pessoas que até hoje estava no ato golpista e está votando contra a gente. Então a gente tem uma compreensão política. Jabotão não é uma ilha. As coisas que é decidida lá em cima, amanhã vem para onde? Nos atingir. Aí quando nos atinge, quer que o sindicato resolva. Não vai ser resolvido não, porque já foi definido lá em cima. E com quem? Com o voto de quem? Das pessoas que nós elegemos. Elegemos. Tiramos fotos, né? Elegemos. Essa é a primeira questão. O que Horácio colocou bem, o índice hoje é que está em jogo do piso. Nós temos um valor hoje que é constituído, mas o piso hoje é o grande debate que está se colocando. Qual o valor desse piso? As pessoas não querem mais constar, querem, como ele colocou, que seja a inflação. Eu vou mostrar aqui, pode botar, já vou entrando aqui, que eu pego uma coisa e pego outra. Eu fiz um levantamento e desde a época do piso até hoje, 2024. E aí a gente tem aqui o valor do piso, os percentuais de cada ano que foi feito o reajuste do piso. Eu transformo, porque em Jaboatão, aí eu estou falando, aí eu vou pedir o Goan, porque em questão do piso, do professor, nosso piso é hora-aula. Então a nossa hora-aula não é aquele valor em real ou cheio, a gente transforma em 200 horas-aulas, então o valor do piso dividido por 200, então eu vejo qual é a hora-aula que nós temos. Eu transformei em hora-aula. Aqui o INPC, eu ia pegar o IPCA, mas era muita coisa que não varia muito é a mesma questão. E eu peguei o salário mínimo e o percentual do salário mínimo. É isso. Sobe aí para tu ver porque eles estão tudo doidos. Subir, pode subir. Todinho. Eita, não, vó, desce. Poxa, aqui, pronto, vai descer mais um pouquinho, vai. Não, pra cá, aí, pronto, não sobe mais. Eita, bicho, sim, aí. Quando a gente pega desde a criação do piso até hoje, até 2024, viu, estou botando o reajuste do piso 2024, de quantos por cento nós tivemos de aumento? 383,17%. Aqui, por sinal, eu fiz com a transformação em hora-aula, deu 11, mas é por causa dos erros das casas decimais, de aproximação, mas nós tivemos um aumento do piso de 382%. Perfeito? Como foi que teve do salário mínimo? 203. E do INPC, quando a gente faz, dá o que ele falou, eu ia fazer os cálculos, mas estava dando errado, eu parei. Dá a metade do que Horácio colocou. Então, o que é que a gente coloca? Estava aqui conversando aqui, o que é que eles estabelecem? Que o professor está ganhando muito acima. Porque se a inflação ou o salário dá metade abaixo disso, por que você vai botar o salário do professor alto? É isso que os prefeitos estão olhando, para a gente entender. Primeiro, outra coisa, viu? Nós estamos aqui discutindo com liderança. Eu não estou discutindo com qualquer pessoa, não. Primeira coisa, eu quero lideranças. E liderança a gente vai discutir aberto.
E quando a gente vai discutir aberto, não quer dizer que a gente defenda ou deixa de defender determinadas coisas. A gente está demonstrando algumas coisas como elas são. E a gente precisa compreender a cabeça do governo, a cabeça do outro, para a gente poder qual é o caminho que a gente vai tomar. Eu preciso saber o que é que o outro pensa, para depois saber qual é a estratégia que a gente vai tomar. Então é isso que está posto. 382%. Qual o grande problema nisso? Nós tivemos esse reajuste no ano de lá para cá? Não. Porque os governos não concederam o reajuste do piso. Eles não foram conceder o reajuste do piso. E aí, como o Horácio colocou muito bem, e aí parece que a hora estava falando, estava vendo Jabotão. Jabotão, nós tínhamos o nosso plano de carros e carreiras, que nós construímos dois planos, temos o do professor e o do Goa, mas o do professor nós tínhamos o plano de carros e carreiras, e quando se colocaram o valor do piso, e a gente, em momento, a gente nem discutia muito reajuste salarial, porque quando a gente tem reajuste do piso e colocava ali, o repique que dava, a gente ganhava muito bem, porque era 16% entre as classes, ou seja, magistério, licenciatura, nós tínhamos 16% entre eles. Então o que é que os governos começaram a perceber? Porque no início eles criaram de fato um plano de cargos e carreiras, onde as pessoas progrediam, ganhavam porque estava lá na ponta. Quando o piso, ele viu o quê? Os cabas estão ganhando lá em cima, estão ganhando aqui embaixo, não vou conceder. Tiveram que fazer o quê? Estrategicamente deles, mexer no plano. Mexer no plano. Para que diminuíssem, para que coubesse tudo isso. Então, por quê? Porque o reajuste, eles não querem conceder. E a disputa hoje, como o Horácio colocou, é essa. Quando a gente for para Brasília, um dos debates é esse. E nós estamos num debate de correlação de força com o governo. Não é com o governo Lula. Mas a gente tem que entender que todo governo é uma correlação de força. Lula não faz o que quer, o que ele deseja. A gente tem que acabar com isso. Lá tem gente querendo que ele faça outras coisas. E se ele na correlação de força, nós fomos um lado mais frágil, ele vai ter que fazer aquele lado mais forte. Tu acha que ele está adorando aquele Lira? Tá? Não, mas quem aprova as coisas aqui? O Congresso. E nós aprovamos um Congresso conservador. Nós temos que ter essa eu vou passar mais rápido por causa do horário do pessoal. Aí eu vou para Jabotão, só vou pedir uma coisa, uma desculpa mesmo, porque eu tenho esses dados. Pode subir. Pronto, eu tenho todos esses dados desde o início do piso. Eu fiz isso desde o início do piso. Sendo como eu não sou homem da tecnologia, mesmo ser de física e de matemática, eu sou ainda do papel. Eu boto tudo no papel, eu faço tudo no papel, eu tenho tudo no papel. Quando a gente foi para a campanha salarial desse do 2023, 2022 do governo, aí eu fiz um recorte desse governo para ver do governo antes dos quanto a gente tinha perdas. E o outro eu não botei no computador, aí ficou no papel. Sempre com a gente, quando eu me mudei de casa, e aqui me mudei de local, me botaram por outros campos, eu fiquei doidinho, eu não sei onde é que está esse papel, vou ter que procurar, porque eu preciso disso para estudo. Aí eu não tenho de geral. Eu disse, eu vou apresentar isso pessoal, mas eu tenho de cor. O que é que eu tenho de cor? É que lá, 950, que era o valor do piso, em Jabotão, nós ganhávamos tudo com o ensino médio. Nós ganhávamos em torno de 35% acima do piso. Era 34% a 84%, mas eu sempre arredondei que era 35% acima do piso. Compreendido? Acima do piso. E aí vem as alterações, não consegue, vai aqui, você vai diminuir. Por quê? Porque nós tivemos outra derrota no Congresso. Qual foi a outra derrota? Porque quando foi aprovado que o piso
ele era inicialmente para o magistério, nós não fizemos nenhuma relação para o ensino superior. Nós não temos isso. Então, como ele coloca que você tem que o ensino médio é o valor, o menor valor, então se a gente estiver ganhando acima do piso, o governo, com legislação, ele não tem a obrigação de dar o reajuste. E a gente tem que ir para a disputa política para conceder. E ele não tem que conceder aquele valor. Bem prático. Ele não tem que conceder o valor do piso. Porque pela legislação ele coloca, não, se você está acima do piso, eu não tenho que conceder. E a gente vai ter que conquistar isso como? Na disputa na rua. Na rua, não tem outro caminho. E aí com isso, eles não concederam o piso feio caindo. E aqui a gente tem de 2016 a 2024. Pode subir um pouquinho. Não, um pouquinho só, assim, tá bom, não, pronto. Vou pegar aqui e ver. Perceba que em 2016, o nosso piso, o nosso menor salário, hora-aula era de 12,56. De quanto era o piso nacional? 10,68. Então nós estávamos acima do piso, já ainda em 2016. Nós tivemos uma queda que é quase 15% até 2016. Então nós tínhamos isso aí. No decorrer do processo, ó, você vai percebendo, ó, que quando a gente chega em 2020, aqui, ó, 2020, o que acontece em 2020? O inverso acontece. Perfeito? Aqui está claro, não tem nem invenção, é matemática. Então nós tivemos aqui, ó. Então houve esse aumento. Hoje nós ganhamos igual ao piso. Ganhamos igual ao piso. De 35% acima, nós estamos ganhando o que? Igual ao piso. Compreendido? E aí, se você ver, eu peguei de 2016, se a hora-aula nossa era de 12,56, se nós tivéssemos conquistado todo o reajuste do piso, a nossa hora-aula seria seria, né? Porque aqui seria de R$ 25,99 e hoje, em 2024, já seria de R$ 26,93. Se a gente tivesse conquistado tudo zero. Aqui nós temos os reajustes concedidos nesse período e as perdas, ganham, porque você ganha um, perde um e vai conseguindo. Subindo aqui, hoje, o que é que nós temos para a gente compreender? Em 2023, eu vou pegar 2023, vou desconsiderar esse reajuste de 2024, que a gente ainda não ganhamos, não disputamos, não discutimos, não sabe o que é que vai apresentar, então eu não vou considerar. De 2023, seria esse valor. Se a evolução do PIB seria de 25,99, nós estamos tendo uma perda de quanto? Nesse governo, desses governos, 14,93. Se eu tivesse pego dos 35, seria muito maior. Compreendido todo mundo? E aí, se em 2016 a diferença já era de 17,60. Então é isso que está sendo colocado para todos nós. E aí nós temos, como colocou, eu gostei muito do que Horácio colocou. Primeira coisa, se a gente tivesse conquistado o piso também para o Boan, nós estaríamos com o plano de carreiras, uma unidade na nossa classe. Por isso que a gente vai discutir reajuste, a gente quer discutir com todo mundo junto. A gente não quer fazer a separação, porque nós acreditamos nisso. Nós compreendemos que tanto o Boan como os professores, eles fazem parte da nossa classe aqui. Então, nós temos duas coisas que a gente tem que conquistar, Horácio. E eu já estou propondo, viu,
à coordenação aqui e para o Ciproja. Primeiro, a gente tem que ter uma coisa que eu sempre defendi, e agora eu estou propondo de fato, que a gente tenha um piso salarial do magistério para Jaboatão relacionado ao piso nacional. Já estabelecido. É igual? É 10%? É 20%? Mas que a gente já tenha esse valor hora-aula. Agora, para isso, o Horácio colocou algumas questões que a gente precisa. Eu estou trazendo outra proposta para aqui. É que a gente crie, Horácio, e aqui eu estou propondo que nós possamos criar, Nilson e Dilson, um GT, pode inventar qualquer nome, o nome não importa, mas de financiamento do Ciproja. Porque Horácio colocou umas questões muito práticas. Não adianta chegarmos em mesa de negociação com bravata. Chegar assim, eu quero isso. De onde? Que argumento? Qual a questão técnica? Por que você está propondo isso? Não, porque veio da minha cabeça, me acordei hoje com esse, inspirado com isto. E na minha inspiração eu acho que vocês têm que aplicar. Eu sei como é que está a saúde da prefeitura. Então nós temos que criar um grupo de financiamento para estudar o quê? A finança de Jaboatão. Estudar mesmo, a concepção, estudar um grupo para poder ter isso. Temos o DIES que a gente tem, que nós somos filiados à DIES, e outras pessoas, o próprio Horácio, uma pessoa que tem competência, já foi secretário de Educação, sabe muito bem, para que a gente saiba dizer, porque não adianta a gente querer, a gente vai chegar num momento que a gente não vai poder ficar pedindo coisa por pedir, tem que ter argumentos, porque também a gente não pode, eu estou discutindo aqui liderança, viu? Estou falando com ninguém não. Para encerrar, nós não podemos também quebrar o município, propor algo inviável, porque eu acho que eu tenho que ganhar 10 mil reais, mas que Jaboatão fique acabado. Nós não podemos fazer isso. Nós temos responsabilidade com o município. Agora, a responsabilidade a gente tem que estar mostrando. Não pode ser a responsabilidade que eles mostram também, porque eles mostram dados incorretos, inverídicos, e a gente não tem como ver. Por quê? Porque a gente não estuda. Entendeu? Nós precisamos estudar para a gente ir aqui, porque tem coisas que a gente olha aqui assim, a gente diz, no encerramento. Tem coisas que a gente olha aqui e a gente percebe que isso é possível, isso não. Mas na minha negociação a gente perde tudo, a gente sabe até onde vai, porque precisa de ter a responsabilidade das coisas. E aí eu quero dizer para vocês, quem está em direção, e vocês hoje estão, direção é para dirigir, é para ser dirigido, é para poder aprender isso aqui. No Ciproja que me ensinaram isso, eu aprendi no Ciproja. Direção dirige. E o que é dirigir? É poder chegar para categorizar. É essas razões que a gente vê aqui. Então eu coloco isso para os companheiros, para encerrar, porque eu queria ser muito bem direto sobre essas questões. E a gente vê que eu quero colocar, eu fico contente, Horácio, porque esse sindicato, eu tenho orgulho de todas as direções que passaram por esse sindicato, que nós sempre estivemos à frente da nossa época. Sempre estivemos à frente dessa época. Eu fico muito triste quando as pessoas, alguns querem nos comparar com A, com B e com C. Eu não chego até a gente. Porque o único sindicato, não é isso, Deus? O único sindicato que é trabalhador em educação, com exceção do Estado do Sintep, com exceção do Estado do Sintep, o único sindicato que é de trabalhadores em educação é esse. Nós fomos, se eu não me engano, o primeiro sem ser de capital. Foi isso, Deus?
Primeiro da CNTS, o Sindicato de Trabalhadores da Educação, foi o Simproja, da rede municipal, Simproja. Já tinha uma pessoa atrás da capital, mas fomos nós, porque nós sempre tivemos à frente. Nós tivemos no CNTE o primeiro do Brasil, o plano de carro de carreira do Goiânia. Perfeito, pronto. Essa vai pro meu. Essa não tinha não. Essa vai pro meu. E quando a gente. Por que eu estou dizendo isso? Eu quero falar para encerrar. Porque se a gente não tiver a nossa unidade, porque eu aprendi o seguinte, em família. A gente quebra o cacete onde? Aqui, dentro de casa. Dentro de casa a gente quebra o cacete. Aí quebra mesmo. E não é ficar com raivinha do outro, não é ficar inimigo, não. Bruxo não é uma de menino, a gente não é menino. Tem uma posição, você tem outra, a gente vai defender, eu vou defender até onde eu quiser. Perdi, qual foi a posição que ficou? Essa, a gente sai com uma unidade. Estamos com uma unidade. E nós precisamos disso. E para encerrar, na última fala de Horácio. Perigosíssimo. Iremos enfrentar uma construção do plano de cargos e carreiras. Governo não vai apresentar agora, porque é período eleitoral, porque o plano não é bom, é ruim, péssimo, ninguém progride. Tivemos uma visão péssima. Ele mesmo não sabia nem explicar como é que a gente ia progredir, não progride. E não progride ninguém. Essa é a posição. Então, em relação a isso, a gente tem que estar muito bem antenado sobre a questão. Então, eles estão segurando para não fazer uma questão negativa. Seguraram. Mas se esse grupo permanece, vai vir coisas ruins para frente, para a gente. Primeiro, segundo, Goan, pela visão que esse governo tem, é um cargo em extinção. Cargo em extinção, não terá mais concurso para o Goan, não tem interesse. Não tem, estou dizendo bem aberto. Posição, que a gente já brigou para ter concurso, não. E o Goan não foi ainda para outro sindicato, porque a gente peitou. Posição política. Então a gente vai ter que ter muita questão sobre isso. Então, precisamos ter muita unidade com todos nós aqui. Eu quero agradecer ao sindicato por ter me colocado para essa questão. Eu vou organizar, vou procurar nos meus alfarrados, vou tirar esse final de semana, eu vou achar e vou completar todas essas tabelas para a gente ter uma visão, um olhar geral e perceber que toda ação de governo é uma ação política. E se a gente não faz a política, não tem o entendimento dela, nós poderemos estar sofrendo com as próprias nossas ações. Vamos à luta.